Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre os selos do Apocalipse e também sobre o que está acontecendo no mundo. Porque o dia ideal, que é a tribulação, é dividido em dois. Tem a tribulação, que são os 3 primeiros anos e meio, e a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. E nos selos do Apocalipse, você consegue ver a divisão. A grande tribulação, os três começa quando é aberto o segundo selo, no cavalo vermelho. E a tribulação dura o primeiro selo, né, que é o tempo da marca. Algumas pessoas pensam que no caso, quando eles estiverem enfrentando a marca, a única coisa que a pessoa tem que fazer é fugir, mas alguns pensam que não vai ser perseguido, né? Mas na realidade, no livro de Apocalipse fala que muitos que não adoraram a besta e não receberam a marca foram mortos. O anticristo vai perseguir eles. Isso vai acontecer na grande tribulação. A tribulação, os primeiros 3 anos e meio, vai ser mais para colocar a marca. E na grande tribulação, começam as perseguições. De certa forma, o maligno está tentando tirar o controle das coisas do Altíssimo e ele está tentando passar para os homens. E para ele, no caso, né? Ele está usando a tecnologia para isso. Ele está tentando mudar as leis do Altíssimo. Na Bíblia fala que ele vai tentar mudar os tempos e as leis. Se lemos os selos do Apocalipse 6 fala sobre os selos. Olha o que fala. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe otorgada uma coroa. E ele cavalgava alternadamente como um vencedor determinado a vencer. É o anticristo. O primeiro selo, o cavalo branco. Aí o segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu um outro cavalgador, um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Lhe foi entregue também uma grande espada. No cavalo vermelho fala que... no caso fala que foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Eu quero estar falando um pouco mais também sobre o cavalo vermelho. Porque, como eu falei, é nele que começa a grande tribulação. E o Salvador, ele fala que vai ser uma tribulação como nunca houve. E nunca haverá outra, igual a que está por vir. O Salvador fala, né, que se você ler os evangelhos, o Novo Testamento, Lucas, Mateus e Marcos, o Salvador fala que, no caso, os pais se voltarão, matarão os filhos e os filhos matarão os pais. Vai ser terrível. O Salvador fala como vai ser. Não é muito bom, hoje em dia, né? Hoje em dia tem essas grandes cidades do mundo, e no mundo de uma forma geral, eles estão... há uma grande mistura, né? De raças, religiões, pensamentos diferentes, né? Esquerda, direita, capitalismo, socialismo. De certa forma, um mundo dividido. E não é muito bom misturar raças, religiões. Não é muito bom ter sistemas econômicos diferentes, né? Porque isso causa divisão, causa guerras. E há vários exemplos no mundo que você pode ver. Há exemplos na história, né, do mundo que você pode ver que aconteceram guerras por causa dessas coisas. Acontecem guerras. Nacionalistas, por exemplo, esquerda e direita, né? Socialistas e capitalistas. Um exemplo é
China e Taiwan, né? A China, ela é socialista e Taiwan, eles são nacionalistas, capitalistas. E houve conflito entre eles, houve guerras. Também religiões, né? Religiões também, um exemplo é Israel, que está acontecendo, cristãos e islâmicos, judeus também, judeus e islâmicos também. Aconteceu também cristãos e islâmicos no passado, né? Na Europa, Espanha contra islâmicos. E também por raças, né? Por cor, Segunda Guerra. Não é muito bom misturar, o certo seria ficar cada um no seu canto, né? Mas hoje em dia a gente vive em um mundo em que tudo está misturado. O certo era cada um ficar no seu canto, um ajudando o outro, mas hoje em dia não é isso que acontece, né? No caso é isso que o mal faz, né? Ele divide. Ele divide. Porque ele sabe que o reino dividido não subsistirá. Por isso que a Bíblia fala que ele é o destruidor das nações. E, como eu falei, né, nessas grandes cidades, é fácil você ver isso, né? Porque é uma grande mistura. Nelas tem tudo, raças, várias culturas, religiões, todo tipo de religião, pensamentos diferentes, direita, esquerda. É fácil você ver. Quase todas essas grandes cidades no mundo estão perdidas. São Paulo é um dos maiores exemplos que existe. São Paulo, hoje em dia, ela é como se fosse Sodoma. E o Rio de Janeiro, Gomorra. É só você ver o que está acontecendo. Só tem depravação. Essas músicas, principalmente essas do ano 2000 para cá, nossa, funk, quase todas elas estão perdidas. Só tem depravação. Prostituição, adultério, cobiça, inveja, raiva, ódio. Só tem o que não presta. Fornicação, adultério. Só tem o que não presta. Eles falam que... Muitas falam de amor, né? Amor, mas se você for ver... Se você for parar pra ver, só tem depravação. Só tem safadeza. E isso está, de certa forma, no mundo inteiro, né? Em quase todas as cidades do mundo. Se você for ver, existem várias máfias, né? Máfia italiana, japonesa, chinesa. É uma verdadeira bagunça. É um declínio do mundo, né? É só você ver esses baile funk que tem em São Paulo. É um declínio do mundo. Tudo que tá aí do autismo que ele falou pra não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. Se você for ver nos jornais que prestam, né, que mostram o que acontece, né, nesses baile funk, né, nas favelas, Rio, São Paulo. Se você for ver, nossa, só tem o que não presta, né? Tudo que o autismo falou para não fazer, tem várias reportagens de vizinhos que falam, né, sobre esses baile funk, que eles falam que é um verdadeiro inferno. Só você assistir nos jornais que prestam, falando sobre esses baile funks. Os vizinhos falam que é um verdadeiro inferno. É gente fazendo sexo na rua, tráfico, drogas, prostituição. Só tem o que não presta. E no caso, essas coisas, elas de certa forma estão destruindo as famílias, né? Estão destruindo. É isso que o sistema faz. E hoje em dia as pessoas, elas vão muito umas pelas outras, né? A lei do autismo fala para não seguir a maioria. E hoje em dia, quando eles vê a maioria fazendo uma coisa, eles vão e fazem também. Eles devem fazer isso. Hoje em dia, a única coisa que eles levam para o mundo é depravação. O que presta, eles não levam, mas o que não presta, eles levam. Funk, carnaval, samba, parada gay. O que não presta, eles levam para o mundo. Só você ver esse show da Madonna. Só tem depravação. Desobedecendo a lei do autismo. Aquilo ali foi um ritual que fizeram pro mal. Viu o que aconteceu depois
O que aconteceu depois não, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E o que eles fizeram. Naquele show dela só tinha safadeza, adultério, homossexualismo, fornicação, orgia. Só depravação. É um desrespeito à família e às pessoas, né, que prestam. E, de certa forma, essas cidades estão perdidas. São Paulo e quase todas as demais no mundo. Aqui em São Paulo só tem a traficante. Só que tem a traficante. Eles passam a noite inteira, aqui, principalmente aqui na Zona Leste, e na cidade de São Paulo toda como... Se você for ver, quase ela toda, né? De certa forma. À noite, você vê esses vigias de traficantes a noite inteira passando de moto. Essas cidades estão tomadas por facções, máfia. Estão perdidas. Nesses baile funk, né, esses jovens bombando essas motos, quase tudo é roubado. Só você for parar pra ver, quase tudo roubado. Eles ficam usando pra vigiar, né, as ruas. Ver se tem polícia. Ficar ostentando. Rouba e ficam ostentando. Estão perdidos, irmão. Essas cidades grandes estão perdidas. São Paulo e Rio de Janeiro estão perdidas. Mas é verdade, São Paulo ela está com os dias contados. E não só ela. Só que tem a safadeza. Parada gay, carnaval. Só que tem a safadeza. Funk. De certa forma, essas tecnologias, elas estão destruindo as pessoas, nações, culturas. E é isso que eles querem fazer, né? Para implantar o governo único. Eles querem destruir os países. Já estão fazendo isso. Muitas pessoas não percebem, mas no cavalo vermelho, elas vão perceber. Tudo vai entrar em conflito. Eles falam que vão unir tudo, né? Religiões, sistemas econômicos, que é a única moeda, unir tudo, mas é uma panela de pressão que uma hora vai explodir. Um reino dividido não subsistirá. Há várias misturas, né? Como eu falei, crenças, culturas, raças. Uma hora vai explodir. E aí do autismo fala, né? Se as pessoas não obedecerem o mandamento do Altíssimo, então lei se resume a uma hora próxima como assim mesmo. Se as pessoas não obedecerem os mandamentos, não cobiçar mulher, bens, não matar, não roubar, respeitar pai e mãe, vixe, se as pessoas não obedecerem a lei do Altíssimo, se você for ver, é um mundo dividido, como eu falei, né? Direita, esquerda. De uma forma ou de outra, se você for parar para ver, é um mundo dividido. De alguma forma, seja por raça, religião, sistemas econômicos, políticos, direita, esquerda. É um mundo dividido. Lá na França, por exemplo, na Europa em si, né, teve eleições, a direita, de certa forma, avançou. Em alguns países como a França, que é mais voltado para a esquerda, né, não gostaram dos resultados. França e a esquerda em si no mundo, eles estão querendo fazer algo não muito diferente do que aconteceu na Alemanha, na Segunda Guerra. Se você for ver nesses países, como na Europa em si como um todo, né? Vê no futebol, as seleções de futebol na França, na Inglaterra, pode ver em vários países. A maioria que tem é islâmicos. É um mundo dividido, né? E é isso que vai acontecer. O que aconteceu em Israel vai acontecer no mundo inteiro. É uma questão de tempo.
Muitos pensam que é só em Israel, mas não é só em Israel. Se espalhar para o mundo inteiro. Esses islâmicos, eles não perseguem só judeus, cristãos também. E aqueles que são do autismo. No cavalo vermelho isso vai acontecer. É o que a esquerda, de certa forma, está querendo fazer, né? Foi o que o primeiro-ministro de Israel falou, né? Os novos nazistas. No cavalo vermelho, agora não, mas no cavalo vermelho, todos vão perceber. Tudo vai entrar em conflito. No caso, se continuarmos lendo, o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, viu o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro ostentava na mão a balança. Então o que ouviu parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. No caso não destrua o azeite e o vinho por causa do partido do pão, né? O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, vi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matasse a espada, pela fome, por meio das pestilências e pelos animais selvagens da terra. No cavalo esverdeado tem tudo, no caso, né? Tem a espada, a fome e as doenças. Esses castigos vêm quando desobedece a lei do autismo, né? A lei do autismo fala para... Tudo que tá na lei do autismo que o autismo falou para não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. E esses castigos vêm quando desobedece a lei. Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala sobre isso. Por isso que eles estão no caso, a fome, as doenças e a espada nos selos do Apocalipse. E também quando desobedece a lei, vêm as pragas do Egito. E se você for ver nas trombetas nas taças, estão as pragas do Egito. É como eu falei, é dividido, né? Tem a tribulação, que são os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, que é quando vai ser colocada a marca, e a grande tribulação, que é os demais selos, o cavalo vermelho e os demais selos. E aí também começam as perseguições. As pessoas não vão perceber, mas vai acontecer tudo muito rápido. Vai ser tudo muito rápido. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Yahweh e o testemunho que proclamaram. Eles clamavam com grande voz: até quando, soberano, puro e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que guardassem ainda um pouco mais, até se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. No quinto selo fala, né, que muitos serão mortos por pregar o evangelho e a palavra, né? Aí o sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho, quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas, entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? No caso, Apocalipse 6 vai até o sexto selo. O sétimo selo está no Apocalipse 8. No sétimo selo vem as 7 trombetas. E no caso, na sétima trombeta vem as 7 taças. Se lemos Apocalipse 8, é o que fala.
O sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então você viu os 7 anjos que se encontram em pé perante El. Eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incenso de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo levou-se na presença de El a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar, e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aí no caso vem as trombetas. No caso, o que ele está falando sobre os selos, né? E também sobre o segundo selo do Apocalipse, o cavalo vermelho. Porque nele vai acontecer as perseguições mesmo, né? Tudo vai entrar em conflito. Fala que um vai matar o outro. Esse mundo em que vivemos é um mundo dividido. É um mundo dividido. Seja por religião, cultura, raça, político ou financeiramente, é um mundo dividido. E o Salvador fala que um reino dividido não subsistirá. No cavalo vermelho tudo vai entrar em conflito. As pessoas hoje em dia elas não obedecem a lei do autismo. Elas desobedecem. Toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Só que se você for ver, como eu falei, se você for ver nos jornais que prestam, acontece tudo diferente. É tudo o oposto do que o autismo falou. Nessas grandes cidades é fácil você... Nos demais lugares não, mas nessas grandes cidades, São Paulo, Rio, e nas demais do mundo é fácil perceber. É como eu falei, é uma panela de pressão que está prestes a explodir. E hoje em dia as pessoas têm muitas más intenções, elas não perdoam. O que reina nessa terra é inveja, cobiça, raiva, ódio. As pessoas hoje em dia elas não ficam umas com as outras por amor. São poucas as que fazem isso. É isso que ele está falando nesse vídeo. Que ele está falando sobre os selos do Apocalipse. E sobre os cavaleiros, né? No caso, neles está a fome, a doença e a espada. E esses castigos vêm quando desobedece a lei. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vem a ira. 1 Tessalonicenses 5,9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Meu de Yahshua. É o que o maligno fez, tirou Yahshua. E tirando Yahshua, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Romanos 4,15 fala sobre isso. Em vários vídeos eu falo sobre isso, mas... é porque nesses versículos é fácil perceber, né? O que o mal fez. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. É isso que ele faz, ele divide. De uma forma ou de outra. Religião, islamismo, cristãos, politicamente, financeiramente. Ele divide. Porque ele sabe que um reino dividido não subsistirá. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o autismo esteja com todos vocês.